Milionário é tocado ao ouvir mendigo negro tocar violino no metrô com talento impressionante. Era uma manhã qualquer em São Paulo, mas para Ricardo Andrade, o milionário conhecido por sua frieza e desinteresse pelo mundo, tudo parecia monótono e previsível. Ele deslizava rápido pela movimentada estação de metrô da Sé, cercado pelo empurra-empurra da multidão apressada. Os rostos se tornavam borrões, as vozes, murmúrios indistintos. Para ele, tudo era um grande ruído branco. Mas, de repente, uma nota surpreendente perfurou o ar denso, um som tão puro e emocionante que congelou o tempo ao seu redor. Um mendigo negro, de cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, segurava um violino surrado. Seus olhos, embora cheios de dor, brilhavam intensamente enquanto ele fazia aquela roda de madeira ressoar como um piano de cauda. A música era poderosa, carregava no ar uma mistura de tristeza e esperança que fez Ricardo parar. Ele franziu a testa, sem acreditar que aquelas notas pudessem... Ricardo não era do tipo que se emocionava facilmente, mas ali, naquele instante mágico, seu coração disparou. O som carregava a sujeira e a beleza da vida nas ruas. Era como se um mendigo estivesse contando sua história em cada ressalto do violino, recordando perdas, sonhos desfeitos, desejos sufocados. Impulsionado por uma força desconhecida, ele se aproximou. O cheiro do álcool e da pobreza o envolveu, mas não o afastou. "Você toca muito bem", disse Ricardo, tentando esconder a estranheza que sentia. O homem olhou para ele, um sorriso frágil rompendo a máscara de tristeza. "Obrigado, senhor, mas é só um pouco de amor e dor que eu deixo escapar." A resposta cortou Ricardo como uma faca. Aquelas palavras o confrontaram com suas próprias inseguranças. Quanto amor ele deixava escapar, perdido em seu mundo de números e negócios. O mendigo, percebendo a inquietação que afligia o milionário, começou a falar. Era filho de um renomado músico, um gênio que nunca foi reconhecido. Ele contou sobre seu pai, suas noites em claro, depois do brilho das palmas do público, como viver na sombra lhe roubou a esperança. Enquanto falava, o olhar do mendigo se tornava mais intenso. Por um momento, Ricardo viu não só um homem em situação desesperadora, mas um espírito livre, pulsante de vida, mesmo em meio ao sofrimento. Havia ali uma conexão inexplicável que o chamava para longe de sua realidade insípida. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra familiar cruzou a visão de Ricardo. Era Carlos, seu antigo rival de negócios que o observara de longe. Com um sorriso debochado no rosto. A adversidade estava prestes a se intensificar. "Se eu te ajudasse..." Ricardo piscou, desafiando a si mesmo. O mendigo hesitou, seu olhar alternando entre esperança e receio. O brilho das promessas nunca cumpridas dançava em seus olhos. Havia algo mais ali, um mistério no ar. O que realmente significava ajudar alguém assim? Ricardo se perdeu em pensamentos, questionando tudo, enquanto permanecia parado, avaliando se valia a pena arriscar sua vida superficial. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ricardo estava paralisado.
As palavras do mendigo ecoavam em sua mente, mas Carlos, seu rival, roubou sua atenção. O sorriso de deboche do homem era como um espinho. O que está fazendo aqui, Ricardo? Tentando ser o salvador de todos? Hã? O tom sarcástico despertou risadas entre os que passavam. A tensão no ar aumentou e o mendigo olhou para Ricardo, confuso e apreensivo. Deixa pra lá, Carlos, Ricardo disse, sua voz baixa, mas determinada, sem tirar os olhos do mendigo. Em sua mente uma batalha fervia. Carlos nunca tinha sido uma pessoa qualquer, era um estrategista astuto que não hesitava em atacar quando sentia a fragilidade dos outros. E agora, ali, naquela estação de metrô caótica, Ricardo sentia sua pulseira de ouro em seu pulso como um peso, um símbolo do que ele poderia fazer. Mas tinha que haver mais do que a imagem superficial. Olha, eu posso ajudar. Ricardo provocou coragem, mas a dúvida rodeava suas palavras. Esse mendigo que tocara seu coração tinha uma história e a sua própria vida parecia, de repente, um jogo bizarro. Mas antes que o mendigo pudesse responder, um grito cortou o ar. Do fundo da estação, uma mulher começou a gritar: "Socorro, meu filho! Alguém, por favor!" Instintivamente todos viraram a cabeça. O caos tomado pela voz angustiada de uma mãe. Ricardo sentiu seu coração apertar. Da multidão, um jovem corria em desespero, os olhos arregalados. Era como um filme em câmera lenta. A mulher caía de joelhos, enquanto o garoto apontava para baixo, onde um trem se aproximava em alta velocidade. O ar estava carregado de pânico e a energia eletrificada. "No!" A palavra saiu da boca de Ricardo sem pensar. Ele se lançou para a frente, sua adrenalina disparando. O mendigo, ainda segurando o violino, também parecia entender a urgência. Com um movimento rápido, ele colocou o instrumento de lado e correu para a mulher, gritando junto: "É perigoso! Saiam do caminho!" O trem passava agora, mas a mulher parecia perdida no tempo, sem perceber o perigo à espreita. Ricardo não hesitou. Ele jogou seu corpo na frente da mulher, segurando-a com força por seus ombros. E quando um murmurinho ressoou e todos olhavam em choque, a mãe finalmente viu o trem e gritou. Foi uma cena de terror. Mas quando o trem passou, algo impressionante aconteceu. Havia uma explosão de sons. A multidão estava paralisada, mas o mendigo, enquanto todos observavam a cena de heroísmo de Ricardo, pegou o seu violino novamente. Ele começou a tocar, e os acordes soaram como se quisessem resgatar a situação, como se a música estivesse freneticamente tentando colocar alguma ordem no caos. As notas viajavam pela estação, e então, em um movimento inesperado, algo brilhou. Um papel se desenrolou do bolso do mendigo. Ricardo, ainda mantendo a mulher segura, viu o que estava acontecendo. O mendigo rapidamente puxou um pequeno pedaço de papel. A multidão silenciou e ele começou a contar uma história que Ricardo nem imaginava onde iria levar. "Meu pai, ele deixou uma carta", disse o mendigo, lágrimas se acumulando em seus olhos. Ele era famoso, mas ninguém sabia que ele tinha um segredo. O choque tomou conta de todos, incluindo Ricardo. Como assim? Sua mente estava tentando unir as peças. Aquilo estava se transformando em uma reviravolta angustiante. O que aquela carta tinha a ver com tudo? Os olhares ao redor se confundiam. O mendigo claramente tinha algo a revelar. E a conexão com Ricardo só se tornava mais intensa a cada segundo. A música parou abruptamente e um silêncio mortal se instalou.
Meu pai era um gênio, mas ele foi enganado. O mundo político, eles, o que você faz? O mendigo olhou diretamente para Ricardo. Um nó apertou na garganta de Ricardo. O que ele havia retirado do caminho estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. E com isso, o que realmente significava ajudar. Todo o seu mundo parecia se desmantelar, enquanto ele se preparava para ouvir a verdade devastadora que estava prestes a ser revelada. Mas no fundo, ele sabia que o que vinha a seguir poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para todos. Enquanto o mendigo falava, com os olhos marejados e a voz trêmula, Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele não fazia ideia do que estava prestes a ouvir. As palavras do homem eram como fios entrelaçados, cada detalhe prometendo uma história de dor e resiliência. Mas a multidão estava em suspense, todos à espera do que vinha a seguir. O mendigo soprou fundo, segurou o papel com firmeza e continuou. Meu pai escondeu algo de todos, algo que pode mudar tudo. Ricardo estava absorto, a tensão crescente deixando o ar pesado. E então, antes que o mendigo pudesse revelar o segredo, um som estrondoso ecoou pela estação. Era um barulho agudo, como uma explosão. A multidão virou-se assustada, olhos arregalados, enquanto todos procuravam a origem daquela interrupção. O que era aquilo? A cena rapidamente se transformou em um caos. Pessoas gritaram, empurrando-se enquanto tentavam se afastar do som. Ricardo observou com horror. Seus instintos de proteção imediatos. Ele soltou a mulher e se virou. Mas o mendigo ainda estava ali, tentando manter a calma. Então, a visão de um homem alto, vestido de preto, emergiu da multidão como um espectro. Ele carregava algo na mão. Uma arma! O pânico tomou conta. Deixe-os em paz! Gritou um homem próximo, mas o intruso apenas sorriu. Um sorriso frio e cruel. Não é com vocês que estou falando. Ele apontou a arma em direção ao mendigo. O tempo parecia desacelerar. O mendigo, pálido, hesitou por um segundo, o papel em suas mãos balançando como se quisesse fugir. Ricardo sentiu um nó na garganta e, sem pensar, se colocou entre o mendigo e o homem. Não, por favor! Sua voz soou num grito quase desesperado. O olhar do homem de preto se fixou em Ricardo. O desprezo evidente em seu rosto. E você, quem se acha? O herói? O ambiente estava carregado de tensão. O cheiro do medo palpável. As pessoas assistiram, atônitas, enquanto o mendigo observava a cena, sem saber como agir. Você não precisa fazer isso, implorou Ricardo, sua voz tremendo. O intruso riu, um riso seco e sem calor. Ah, mas eu preciso! Ele sabe algo que não deveria, e eu não posso deixar que essa verdade vença. As palavras do homem de preto soaram como um eco, e um frio percorreu a espinha de Ricardo. O mendigo, agora em estado de choque, cerrou os olhos, como se tentasse entender a situação. Espere, ele disse, sua voz mais firme agora. A verdade é, ela pode mudar tudo. Meu pai, ele disse que a música era mais poderosa que qualquer arma. O olhar do mendigo brilhava com uma centelha de determinação. Nesse instante, um grito cortou o ar. Socorro! Ele está armando algo! A multidão recuou ainda mais em pânico, enquanto o homem de preto, irritado, girava a arma. Cale-se! Gritou ele. E num reflexo, o mendigo começou a tocar seu violino novamente. As notas flutuando no ar como uma prece angustiante. A música, com seu tom triste, ecoou, ressoando no vazio e fazendo a tensão aumentar.
Ricardo sentiu um impulso incontrolável. Algo dentro dele estalou. Ele se lançou para o mendigo, quase instintivamente. "Fique atrás de mim!" As palavras saíram apressadas enquanto tentava pensar em uma saída. Mas então, como se o universo tivesse decidido intervir, um barulho ensurdecedor ressoou mais uma vez. O homem de preto teve sua atenção desviada. Ricardo aproveitou aquele segundo, mas antes que pudesse puxar o mendigo para trás, a arma disparou. O som ecoou, estremecendo a estação. Uma combinação de gritos e o som do violino se quebrando preenchia o ar. E num flash, Ricardo viu tudo mudar. O mendigo caiu. O mundo ao redor parecia girar lentamente. O que estava acontecendo? Ricardo sentiu seu coração acelerar e uma onda de desespero tomou conta dele. O mendigo tinha apenas tentado compartilhar sua verdade. Agora tudo parecia prestes a desmoronar. Ele se abaixou, o mundo em volta se tornando apenas um borrão, e viu o olhar do mendigo se apagar. Não, não. Pensamentos sobre o que tudo isso significava invadiram sua mente. E o que realmente significava ajudar alguém? A verdade que o mendigo guardava estava prestes a ser enterrada com ele. O que o homem de preto sabia que imprevisivelmente mudaria a vida de todos. Então, em meio ao caos, a realidade se impôs. Segredos ainda mais sombrios estavam prestes a ser revelados, deixando uma pergunta flutuar no ar. Até onde alguém iria para proteger a verdade? O tempo parecia ter parado, mas a realidade logo devolveu Ricardo à pressa do momento. Ele se agachou, a visão embaçada pela angústia, e viu o mendigo caído no chão, as notas do violino misturando-se ao caos. O trem ainda ecoava em sua mente, e a cena que se desenrolava diante dele parecia malévola, como um pesadelo sem fim. Ricardo tentou alcançar o mendigo, mas suas mãos tremiam, e o som do pânico ao redor o ensurdecia. "Mãe, não!" A mulher gritou novamente, desesperada por seu filho, que estava agora longe, impotente, dentro do círculo de terror que se formava. O homem de preto ainda segurava a arma, sua expressão cruel, como uma tempestade prestes a estourar. "Deixe ele em paz!" gritou Ricardo, sentindo-se mais ameaçado. Mas então, uma reviravolta fez seu coração parar. No meio da tensão, um clique ecoou no ar. Um grupo de homens vestidos de terno entrou apressadamente na estação. Eles tinham fisionomias frias, e a atmosfera se carregou de uma nova energia. O intruso de preto virou o olhar, perdido na força da nova chegada. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele rosnou. Ricardo não entendeu. Quem eram aqueles homens? Mas antes que pudesse fazer uma pergunta, um deles, de cabelos grisalhos e uma expressão serena, se aproximou do mendigo. "É hora, Samuel," ele disse com uma voz suave que contrastava com a tensão do momento. O mendigo hesitou, mas seus olhos brilharam, como se uma luz interna tivesse sido acesa. Samuel? O mendigo tinha um nome? Nesse instante, algo incrível aconteceu. O homem de preto, preocupado, começou a recuar, mas era tarde demais. Um dos homens de terno atirou um objeto brilhante em direção a ele. Ricardo viu aquele movimento em câmera lenta. Era uma granada de fumaça. Em questão de segundos, a estação se encheu de um vapor denso e opaco, e o caos tomou conta. As pessoas começaram a gritar e a correr, tentando escapar da espessa nuvem que os envolvia. Ricardo, ainda em choque, olhou para Samuel. "Você conhece eles?" perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. Samuel,
com uma expressão de determinação, assentiu. Eles estão aqui para me proteger, mas também para me exilar. O que escondi durante anos está prestes a vir à tona. A adrenalina dominou Ricardo. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O mendigo parecia mais vivo, mais forte naquele momento. Ele se levantou, embora ainda estivesse fraco. Meu pai, ele não era só um músico. Ele era um lutador, um rebelde. E as músicas que eu toco, elas têm um poder que pode mudar tudo. O homem de terno, que havia falado antes, agora se aproximou de Ricardo e fez um gesto para Samuel. Nós precisamos sair. Agora! Ele puxou Samuel para perto, mas Ricardo o deteve. Espera! Você não pode deixá-lo! Então, naquele momento tumultuado, uma mulher emergiu da nuvem de fumaça. Ricardo a reconheceu instantaneamente. Era Clara, sua assistente, mas havia algo diferente nela. A determinação em seu olhar era inconfundível. Vocês precisam ouvir. Os planos de Samuel vão muito além do que imaginam. Existem segredos que não estão prontos para serem revelados e um futuro que está em jogo. A tensão retornou e Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele tentava entender tudo aquilo. O que Samuel estava escondendo? O que sua música realmente significava? E qual era o papel de Clara em toda essa confusão? O homem de preto, momentaneamente distraído, recuou à sombra, preparando-se para revidar. Mas o olhar de Ricardo encontrou o de Samuel. Um lampejo de esperança contradizendo a escuridão ao redor. Vá, Samuel! Faça isso! A música precisa ser ouvida! Gritou Clara, e em uma fração de segundo, algo mudou no ar. Ricardo se deu conta de que a música era uma ligação entre todas as verdades não ditas. E a vida do mendigo poderia ser a chave para o futuro que muda tudo. Enquanto o caos aumentava e o homem de preto se aproximava, Ricardo soube que a resposta estava ali, no violino, nas notas que haviam levado sua vida àquele ponto. Neste momento, o absurdo do mundo colidiu com a realidade crua. E no fundo de seu coração, ele percebia que, com aquelas revelações, nada seria mais como antes. Samuel, o que você vai fazer? A pergunta pairou no ar, carregada de tensão e mistério, enquanto tudo... Pá! É hora de a verdade ser revelada, disse Samuel, o violino balançando em suas mãos, misturando medo e coragem. Mas antes que pudesse tocar, o homem de preto, irritado, gritou: "Cale-se! Você não tem ideia do que está prestes a despertar!" E com isso disparou um tiro em direção ao teto. O som foi como um trovão, ecoando por toda a estação e fazendo as pessoas gritarem em pânico. O concreto chuviscou com os fragmentos que caíam, e a fumaça densa envolveu tudo como um manto. Ricardo, totalmente absorvido pela cena, viu o olhar de desespero de Samuel. Ele sabia que tudo dependia do que o mendigo revelaria a seguir. "Samuel, a música! Toque agora!" Ele gritou, mas a nuvem de fumaça o separou momentaneamente. De repente, uma voz conhecida cortou o caos. "Stop!" Era Clara, sua assistente. Ela se destacou na confusão, com uma força estranha. "Você não tem que fazer isso. Você pode ainda mudar." O homem de preto olhou para ela, com uma expressão que misturava raiva e surpresa. Ele hesitava. Aqueles instantes se arrastavam, com as emoções à flor da pele. E foi aí que tudo mudou. Clara, em um ato de ousadia, avançou na direção do homem de preto. "O que você está fazendo, Carlos? Você não pode atacar os inocentes assim." O nome Carlos reverberou como uma bomba, e a realidade caiu sobre Ricardo como uma avalanche. Carlos? Seu antigo rival, aquele que ele pensou que estava longe da sua vida. Mas como? O choque era palpável, e Samuel olhou de um para o outro, percebendo a conexão que Ricardo ignorava.
Você dois? O que isso significa? Perguntou Samuel, sua voz entrecortada. Carlos lançou um olhar gelado para Clara. Você sabe o que está fazendo, não é? E você, Samuel, estava prestes a quebrar tudo. Não pode escapar do passado. A confusão tomou conta da estação. O público assistia, paralisado, com olhos arregalados. Ricardo ficou surpreso, seu coração disparado. Como você pôde? Pensávamos que você tinha se afastado desse mundo. A revelação o golpeou como um soco. Clara fazia parte disso, sempre esteve por trás da cortina. Cada sorriso, cada ajuda, tudo era parte de um plano maior. Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu fiz o que achei certo, Ricardo. Meu pai, ele não merecia o que aconteceu. Nós somos parte de algo maior. Algo que não pode ser revelado. Era como se um novo jogo tivesse sido posto em movimento. As peças agora estavam todas expostas e Ricardo não sabia o que fazer. O homem de preto, Carlos, revirou os olhos. Vocês não entendem. A verdade pode ser muito mais destrutiva do que uma mentira. Ele gesticulou, e a tensão estava prestes a estourar em um conflito que poderia mudar tudo. Então, em meio a essa revelação explosiva, um estrondo colossal ecoou na estação. As luzes piscavam, as paredes vibravam como se o próprio chão estivesse protestando. E como um soco no estômago, a fumaça espessa começou a se dissipar, revelando não apenas a multidão em pânico, mas uma nova chegada atrás de Carlos. Samuel! Ricardo gritou, percebendo o perigo iminente. Se Samuel não tocasse, se eles não conseguissem criar um caminho entre o caos, a verdade que eles guardavam poderia... Não! O pânico crescia, e no fundo ele sabia que tudo mudaria. Clara, como você pôde? Ele ainda não conseguia acreditar. E enquanto a fumaça se dispersava, algo no fundo de seu coração gritava que a batalha estava apenas começando. O último fio de esperança se desfez, e o que antes poderia parecer um simples ato de bondade estava prestes a culminar em um conflito devastador. E com o chamado de Samuel, que ecoou pela estação, a música se tornava mais ousada, como um presságio sombrio do que estava por vir. As notas pairavam no ar, como se soubessem que a verdade estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. E no espaço de uma respiração, tudo o que Ricardo pensava saber se desfez em uma espiral de incertezas. A verdade, essa verdade, poderia não apenas mudar o destino deles, mas desencadear uma tempestade que não poderiam controlar. Mas o que aconteceria quando a música finalmente soasse? As notas do violino pairavam no ar, quase como um feitiço. Samuel ergueu o instrumento, os olhos afiados pela determinação. A fumaça espessa dançava ao redor, escondendo a tensão que pulsava. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Cada batida um lembrete da fraqueza que o cercava. Samuel, toque agora! Gritou novamente, a urgência se arrastando em sua voz. O mendigo hesitou, mas o sorriso que se formou em seus lábios denunciava que a música era a única opção. No entanto, antes que pudesse começar a tocar, algo chocante aconteceu. O homem de preto, Carlos, recuou um passo, os olhos fixos em algo atrás de Ricardo. Um grito cortou a atmosfera pesada. Parem! Ninguém se mexa! A voz ficou mais intensa e ecoou, desenhando um panorama ainda mais aterrorizante. Ricardo se virou e viu um flash de luz que o cegou momentaneamente. Uma figura imponente surgiu na fumaça. Era uma mulher, vestida de preto, com uma presença magnética. Com ela carregava uma pistola, e seu olhar era frio como aço. "Quem é você?" perguntou Carlos, o sarcasmo em sua voz tentando esconder o medo.
A mulher não respondeu, mas a tensão no ar ficou palpável. Eu disse, ninguém se mexa! E ao fazer isso, ela apontou a arma diretamente para Carlos. O público ficou em pé, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro absurdamente dramática. Você acha que pode sair impune com tudo isso? Com o que você fez? A mulher continuou, a raiva vazando de suas palavras. Samuel olhou para Ricardo, as peças do quebra-cabeça começando a se unir em sua mente. Quem é ela? Indagou, as dúvidas perturbando sua voz. Mas Ricardo não tinha respostas. Apenas sentia a gravidade do momento, como se a verdade estivesse prestes a rasgar o pano da realidade. Carlos começou a se mexer, mas a mulher não hesitou. Eu sou quem você menos esperava, ela disse, o lábio inferior tremendo de raiva. E você tem contas a acertar. Um silêncio total se instalou, enquanto todos estavam em choque. Ricardo quase não conseguia respirar. A força daquela revelação o atingiu como um soco no estômago. Que conexão havia entre eles? Carlos esboçou um sorriso desafiante, mas a mulher não se intimidou. Eu não sou mais a sua marionete, ela disse, as palavras pesando como chumbo. E então, como se a adrenalina no ar pressionasse um botão invisível, ela disparou. O som da pistola ecoou, mas não atingiu Carlos. Em vez disso, foi uma bala que atingiu o chão, perto de Samuel, fazendo a multidão saltar em pânico. O violino foi lançado longe e a cena se desdobrou em um caos absoluto. Samuel caiu e todos começaram a gritar e correr, a fumaça agora misturada ao pânico. Ricardo se lançou para frente, apenas para ver a mulher de preto sendo imobilizada por Carlos, que aproveitou o momento de confusão. Você acha que me parará assim? Ele berrou, enquanto segurava a mulher. Você é apenas uma distração. Aquelas palavras cortaram o ar. Ricardo viu a luta entre eles, mas seu foco voltou rapidamente a Samuel, que se levantou, o olhar num misto de dor e confusão. Não! Ricardo gritou, mas Samuel já estava correndo em direção à mulher, os olhos fixos nela. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios. A mulher congelou. A verdade perfurou como uma lança. Os murmúrios na multidão cresceram, e os olhares se cruzaram. O impacto da revelação reverberou. A mulher parecia perdida, a máscara de firmeza quebrada. O que estava acontecendo? Enquanto o choque dominava o ambiente, uma nova pergunta surgiu na mente de Ricardo. O que mais Samuel escondia? Quais segredos não ditos ainda estavam por vir? As peças do tabuleiro mudaram radicalmente e, com elas, todo o entendimento sobre o que estava em jogo. A música, o segredo, a vida na rua. Tudo se misturava em uma tapeçaria de lealdades quebradas e verdades sombrias. O caos reinava. Mas além dele, uma nova narrativa começava a ser escrita. A pergunta pairou no ar. O que virá agora? E por um instante, cada um sentiu que não teria respostas fáceis. A realidade se tornara um labirinto, e no centro dele, a conexão entre aqueles personagens agora parecia mais complexa e profunda do que jamais poderiam imaginar. E ao redor, o tremor do futuro tomava forma, como uma sinfonia onde ninguém sabia a melodia a seguir. Ricardo estava paralisado, atordoado com a revelação que acabara de ouvir. A mulher que se apresentava como mãe de Samuel parecia ter o poder de abalar as fundações de tudo o que ele conhecia. A multidão ao redor estava em choque, e o silêncio pesado que se seguiu foi cortado apenas pelo sussurro preocupante da fumaça, que ainda pairava no ar. Você é minha mãe? Samuel repetiu, sua voz tremendo. O desespero no olhar dele era assustador.
Clara, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, como se tentasse se desvincular de toda a situação. O homem de preto, Carlos, só observava, um sorriso malicioso brincando nos cantos de seus lábios. Ele parecia estar se divertindo com o drama que se desenrolava diante de seus olhos. Eu não sabia que você ainda estava vivo, a mulher sussurrou, suprimindo um soluço. A verdade, eu tive que me esconder, e agora você? Você precisa entender, eles estão vindo, não temos tempo. Urgência nas palavras dela era palpável. O espírito de luta começou a se atravessar pelo olhar de Samuel, enquanto ele tentava processar tudo, mas então, algo inesperado aconteceu. A estação foi invadida por um grupo de homens mascarados, armados com fuzis. Um deles gritou: "A área está bloqueada! Ninguém pode sair!" A multidão estremeceu. O caos que reinava se intensificou. E as pessoas começaram a gritar e correr. A tensão no ar era elétrica, e a pergunta de todos era: o que estava acontecendo? Ricardo olhou para Clara e Samuel. Quem são eles? Ele forçou a perguntar, a adrenalina percorrendo seu corpo. Mas antes que pudessem responder, um dos homens mascarados se aproximou, colocando o cano do fuzil contra Carlos. Você traiu nosso líder. O que você fez estava certo? Você é um traidor! Ele gritou, quase delirante. Ricardo sentiu seu coração disparar. O que Carlos tinha a ver com tudo isso? O homem mascarado não deu a Carlos chance de responder. Ele empurrou Carlos para trás, enquanto os outros começaram a cercar a mãe de Samuel. A situação se tornava ainda mais caótica. Vamos me fala! Você sabe o que isso significa! Gritaram, enquanto os olhares de todos misturavam medo e confusão. Não, não! Ela é minha mãe! Samuel gritou, se colocando na frente dela. Não vão levar você! O desespero na voz dele ecoou na estação, gerando murmúrios de espanto entre as pessoas. Ricardo percebeu que Samuel estava finalmente encontrando sua força. Mas isso poderia custar seu filho. E então, como uma explosão, a verdade irrompeu. A mulher olhou para Samuel e disse: "Eu sou mais do que você sabe. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou a razão pela qual eles estão aqui. Sou uma líder em uma resistência que luta contra aqueles que buscam controlar o poder da música. Eles querem usar isso para manipular o mundo." O impacto da revelação atingiu a todos como um raio. Ricardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele sabia que havia tanto mais por trás daquela luta do que um simples confronto. Os homens mascarados não apenas buscavam vingança. Eles tinham uma missão, algo monumental. Enquanto tudo começava a fazer sentido, um novo barulho cortou o ar. "Samuel!" gritou uma voz familiar. Um jovem correndo pela estação esbarrou em Ricardo, quase derrubando-o. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou, reconhecendo o garoto como um amigo de infância. Mas a resposta do garoto foi atroplamente direta. "Eles vão pegar você! Eles estão procurando por você, Ricardo!" E naquele momento, o chão sob os pés de Ricardo pareceu desmoronar. Eles sabiam dele? O que ele havia feito em sua vida? A verdade estava se espalhando e agora estava prestes a atingir todos ao seu redor. A partir dali, a história que conhecia não apenas mudaria, mas ficaria irreconhecível. A sensação de caos tomou conta da estação. Samuel, sua mãe, Carlos e agora essa nova revelação. Ricardo sentiu a urgência pulsante nas veias, uma bizarra mistura de medo e adrenalina. O que ele faria agora? O que significava realmente lutar por alguém?
E quem era ele nesta confusão? Uma pergunta gritava na sua cabeça, quando a música teria como elevar a dor em poder. O futuro era agora uma incógnita. E aquela estação de metrô se tornava o cenário de uma guerra que ninguém esperava. Enquanto o caos se desenrolava ao redor de Ricardo, a revelação de que a mulher era a mãe de Samuel ecoava como um trovão em sua mente. Antes que ele pudesse processar, um grito agudo rasgou o ar. Era Carlos, o homem de preto, que em meio à confusão havia se preparado para agir. Não se esqueçam, o que você revelará aqui é apenas uma fração do que está por vir. Ele olhava para Samuel, um brilho maligno em seus olhos. No entanto, o inesperado aconteceu. Um segundo grupo de homens armados invadiu a estação. Mas esses eram diferentes. Eram conhecidos de Ricardo, um grupo do qual ele não se lembrava há anos, que jurou nunca mais cruzar seu caminho. E quando a fumaça se dissipou, o líder, um rosto familiar, apareceu. Leonardo, seu antigo amigo de infância, que ele achava ter deixado para trás junto com muitas memórias ruins. Leonardo! Ricardo exclamou, atordoado. O que você está fazendo aqui? O choque brotou da multidão, dispersando murmúrios de confusão. O que você quer? Estou aqui para finalizar o que começamos, respondeu Leonardo, a voz carregada de uma determinação fria. Ele estava com um grupo de rebeldes, e Ricardo nunca soube que eles estivessem tão próximos da situação. O passado que ele tentava enterrar estava à sua porta, e disso não havia como escapar. Você não entende, isso é uma armadilha, gritou Clara, olhando para Leonardo. Eles estão usando você. Mas o ambiente estava tenso e as palavras dela pareciam não fazer efeito. Uma nova realidade formava-se diante deles, e a dúvida começava a se espalhar como a fumaça. Enquanto isso, Samuel permaneceu firme. O olhar dele alternava entre sua mãe, Carlos, e agora Leonardo, entrelaçando dilemas e culpabilidades. Chega! Gritou Samuel, as mãos tremendo. Precisamos de respostas. Havia uma força nele que era quase palpável, como se a necessidade de compreender a verdade o estivesse empurrando para diante. Não dá mais para voltar atrás, retrucou Carlos, rindo de forma cínica. A verdade é uma arma, e você só conhece quando já é tarde demais. E com isso, ele virou-se rapidamente na direção de Samuel, apontando a arma. O ar estava pesado e a tensão era uma corda prestes a quebrar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo impressionante aconteceu. Uma figura emergiu da multidão. Uma mulher que Ricardo jamais esperaria ver nesse contexto. Era Sofia, sua ex-esposa. Ela estava ali, vestida de forma simples, mas com uma aura de autenticidade que o envolveu. Basta! Ela gritou, ressoando com a determinação que Ricardo não conhecia há anos. Ninguém no ambiente estava preparado para essa aparição. Sofia caminhou até Ricardo, o olhar fixo nele. Eu sei a verdade sobre você, Ricardo. Sobre tudo. E sei também que você está em perigo. O impacto daquela declaração foi como uma bomba detonando no meio da confusão. Todos pararam, atônitos. A revelação não apenas ligava as peças do quebra-cabeça, mas criava um novo tabuleiro de jogo. Como você sabe? Ricardo gaguejou, sua mente girando para compreender a presença dela. Como você pode saber? Porque eu conheço os segredos da sua família. Os segredos que você escondeu até de você mesmo. Ela respondeu, sem hesitar. O silêncio tomou conta mais uma vez. E as pequenas convicções de cada um começavam a desmoronar. O que mais não estavam vendo? Os traidores podem não ser quem você imagina, continuou Sofia.
E nessa hora, todos sentiram a gravidade da verdade. Os olhares, antes desfiados em acusações, agora cais na interrogação. A arena de incertezas expandia-se, e a conexão se tornava mais espinhosa à medida que o passado e o presente se entrelaçavam irremediavelmente. O que você quer dizer com isso, Sofia? Questionou Samuel, entre close e distante. E ali, no meio do barulho, cada coração pulsava na mesma batida. O que mais estaria destinado a ser revelado? Afinal, o jogo de sombras entre eles havia se tornado uma miríade de emaranhados, e cada personagem carregava o peso de verdades ocultas que, quando expostas, poderiam destruir tudo. E a pergunta pairava no ar. Qual seria a linha entre aliados e inimigos? E sobre os segredos que todos guardavam, até onde estavam dispostos a ir para revelá-los? A resposta se fazia cada vez mais necessária. Mas, nesse abreviar de esperanças, um claro sinal de desespero se juntava ao mistério que começava a desenhar o próximo movimento de um tabuleiro faminto por respostas. Ricardo estava paralisado, atordoado com a revelação que acabara de ouvir. A mulher que se apresentava como mãe de Samuel parecia ter o poder de abalar as fundações de tudo o que ele conhecia. A multidão ao redor estava em choque, e o silêncio pesado que se seguiu foi cortado apenas pelo sussurro preocupante da fumaça que ainda pairava no ar. Você é minha mãe!" Samuel repetiu, sua voz tremendo. O desespero no olhar dele era assustador. Clara, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, como se tentasse se desvincular de toda a situação. O homem de preto, Carlos, apenas observava, um sorriso malicioso brincando nos cantos de... Ele parecia estar se divertindo com o drama que se desenrolava. Eu não sabia que você ainda estava vivo, a mulher sussurrou, suprimindo um soluço. A verdade, eu tive que me esconder. E agora você precisa entender, eles estão vindo. Não temos tempo. A urgência nas palavras dela era palpável. Samuel, enfrentando a realidade, tomou coragem. O que você quer dizer com eles? Antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pela estação. As luzes começaram a piscar e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O chão tremeu levemente e, em um instante, as portas da estação se abriram com violência. Uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça. Sua presença era intimidante e a multidão, já assustada, recuou instintivamente. "Pode, mas não!" gritou a figura, e a voz soou familiar. Ricardo arregalou os olhos. Era Lucas, seu irmão, que ele pensava ter perdido há anos. Lucas, ele não conseguia entender. Como ele estava ali? E por que tudo parecia estar se conectando de forma tão bizarra? "Ricardo, cadê você?" Lucas gritou, avançando na direção dele. Mas a mulher, a mãe de Samuel, parecia assustada. "Você não deveria ter vindo aqui. Eles virão atrás de nós." Todos estavam em choque agora, e o sentimento de urgência e desespero reinava. O olhar de Carlos se intensificou, e ele não hesitou. "Você está prestes a cometer um grande erro, Lucas. Se você se meter nesta confusão, estará acabado." Ele se aproximou, a arma em mãos, e em um instante, Lucas foi cercado. "Desça daí!" Carlos gritou, apontando direto para ele. "Pai, eu não tenho medo de você!" Lucas disparou, se firmando no lugar. O ódio nas palavras fez o ambiente esquentar. A presença do irmão era como um relâmpago em um céu escuro, e a tensão explodia. O público contorcia-se, pressentindo que a situação estava prestes a piorar. Então, de repente, os homens mascarados que cercavam a mulher de Samuel se agitaram. "É você!" um deles gritou, apontando para Lucas. "Você traiu o nosso grupo." As palavras eram como facas afiadas. "Trair? Vocês não entendem."
Lucas começou, mas a situação já se tornava uma confusão. O tiroteio começou e as pessoas gritaram em pânico, correndo para todos os lados. Ricardo sentiu o coração disparar e o horror tomou conta da cena. Ele não sabia que Lucas tinha envolvimento com tudo aquilo, e aí veio a reviravolta. Em meio ao caos, a mulher, a mãe de Samuel, ergueu as mãos e, de repente, uma luz brilhante emanou dela. Era como se a música começasse a tocar. Todos pararam para ouvir. "O que você está fazendo?" gritou Samuel, com o rosto chapado pela dúvida. "Eu tenho que fazer com que as verdades sejam ouvidas." Ela respondeu, e então os acordes mágicos preencheram a estação. "A música! Ela é a única coisa que pode nos salvar!" E ao ouvir, uma onda de energia começou a percorrer o espaço. De repente, algo inesperado se desenrolou. A luz tornou-se ofuscante, e enquanto a música se intensificava, os homens mascarados se apegaram, como se fossem sugados por um núcleo poderoso. A luz engoliu tudo ao redor. Quando a luz se apagou, a estação estava diferente. As pessoas se entreolhavam, sem entender o que havia acontecido. Samuel olhou para a mãe, que agora estava imóvel, um sorriso estranho no rosto. "O que você fez?" ele perguntou em um sussurro. E então Ricardo percebeu. Havia algo mais. A mulher não era só uma mãe. Havia poder nela, algo que ele nunca havia percebido. E mais importante, havia segredos camuflados, poderes antigos que todos tinham ignorado e que agora estavam à tona. Mas antes que alguém pudesse entender a nova realidade, um grito atravessou a estação. Era Lucas. "Isso é só o começo!" Ninguém estava preparado para isso. E ao dizer isso, a tensão cresceu ainda mais. O que realmente aconteceu naquele momento? O que a música tinha de tão especial? Ricardo sentiu um nó na garganta. O que era essa nova verdade que havia emergido? Ele sabia que tudo estava prestes a mudar, mas, com a escuridão ainda espreita, a pergunta clara era: quem realmente era cada um deles e até onde iriam para proteger o que sabiam? A música emanava na estação como um bálsamo em meio ao caos. Os acordes de Samuel interromperam as tensões. Todos sentiram. O que antes era grito, agora era uma melodia que os conectava. Mesmo em meio ao terror, enquanto os homens mascarados hesitavam, Ricardo, Clara, Lucas e Samuel se entreolhavam, percebendo a mudança. "Samuel!" Sua mãe sussurrou, o olhar carregado de esperança. "A música pode unir as verdades." Ricardo sentia um nó no peito. Havia algo poderoso e antigo nas palavras daquela mulher. E então, como um estalo, tudo mudou. Uma onda de luz irrompeu da figura de Samuel, inundando a estação. Os homens mascarados, antes tão ameaçadores, pararam confusos. Era como se as notas fossem pontos de luz que iluminavam sombras profundas. "Vamos, Samuel!" gritou Clara, sentindo a energia ao redor. E juntos, aquela pequena equipe se formou, cada um segurando a mão do outro, lutando contra as forças que ameaçavam separá-los. Mas Carlos, com um olhar desesperado, gritou: "Não deixem isso acontecer! Você não sabe o que a verdade pode causar." No entanto, os gritos foram abafados. A música se intensificou, ecoando nas paredes do metrô, fazendo o chão vibrar. "É a hora!" Ricardo bradou, não conseguindo conter a emoção. Ele sempre buscou a verdade em sua vida, mas agora via que a música, a conexão entre eles, era muito mais do que palavras ou acordes. Era uma revolução, uma mudança. Em meio a tudo,
Carlos deu um passo para trás. Você vai se arrepender! A verdade não é algo que se pode controlar. A tensão era insuportável, mas Carlos não tinha noção do que fazia. Samuel, agora forte, tocou uma nota mais alta. A verdade é liberdade! Ele declarou, e com isso os homens mascarados começaram a recuar, como se algo da essência da música estivesse os repelindo. Mas não era apenas a música, era a conexão. As verdades que eles guardavam não eram pesadas, mas libertadoras. Ricardo olhou para Clara, depois para Lucas, e sentiu uma onda de solidariedade. O que eles faziam ali não era só por eles, mas por todos que enfrentavam a escuridão. Então, uma nova figura surgiu. O líder dos homens mascarados, com um olhar penetrante. Este jogo não acabou, ele gritou, mas a luz da música o envolveu, e quando ele tentou avançar, pareceu bater contra uma parede invisível. Por favor, a mãe de Samuel gritou, e com isso o ambiente tornou-se frágil. A conexão deles não apenas devolveu a luz, mas a verdade era capaz de transformar o que parecia irracional em algo coerente. O líder hesitou, suas intenções se desvanecendo, e em um movimento coordenado, a tensão se dissipou. Eles tinham enfrentado a tempestade. A música servia como um lembrete do que realmente importava. Agora é a hora de todos os segredos serem expostos, Clara declarou, a segurança em sua voz sentida pelas ruínas que antes eram os sentimentos de medo e raiva. Precisamos falar verdadeiras, não só para nós, mas para todos que escondem suas canções na escuridão. As luzes começaram a brilhar intensamente, transformando a estação em uma janela para a verdade. Ricardo, sentindo que tudo se unia, olhou ao redor. Eles poderiam mudar suas vidas e, possivelmente, de muitos outros. E enquanto o silêncio se fez a osa tempestade, a sensação de liberdade preenchia o espaço. Havia um novo começo no ar. A batalha não tinha sido em vão. As verdades finalmente se tornaram canções, e as canções criaram laços. Mas lá embaixo, a escuridão ainda permanecia como uma sombra indesejada. O que necessariamente viriam a enfrentar agora que deixaram de se esconder? Que segredos ainda não haviam sido revelados? As perguntas pairavam e deixavam uma certeza. Um novo caminho se embrenhava à frente, e cada um deles deveria se unir para enfrentá-lo. E assim, cercados pela conexão e pela música, eles se prepararam para o que estava por vir. E essa história, bem, ela vai muito além do que você imagina. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Não espere nem mais um segundo para garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final que acabou de se desenrolar. E, por favor, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho explosivo. Seja um verdadeiro fã e ajude nosso canal a crescer.